título da nossa mensagem é A Idólatra Adoração do Eu. Nós vamos ler inicialmente só o versículo 1 de Oséias 4. E o versículo 1 de Oséias 4, ele nos fala dessa forma. Estamos aí com o slide hoje? Está aqui, né? Talvez fosse melhor apagar aquele, desligar esse daqui. Pronto, melhorou muito. Tá bom assim, Davi. Muito obrigado. A idólatra adoração do eu. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Meus queridos irmãos, a mensagem aqui de Oséias, ela vai nos mostrar um horrível cenário. E esse cenário aqui, ele tem grandes e grandes semelhanças, digamos assim, com os nossos telejornais, com os noticiários que vimos e vemos, que ouvimos e vemos durante todos os dias da semana, pela manhã cedo, pelo meio-dia, à noite. Ou seja, a nós é mostrado aqui pelo profeta Oséias muita mentira, assassinatos, roubos, adultérios. E o pior é que a coisa vai se agravando, a coisa vai aumentando cada vez mais. Tanto estas iniquidades, quanto outras muitas, todas elas têm se alastrado pelas nações, espalhado em todo o mundo. E o cenário neste momento, aqui na mensagem que o profeta Oséias nos traz, esse cenário é como de um tribunal, aonde a nação de Israel, o povo de Israel está sendo julgado pelo Senhor, por Deus, pelo seu Deus. Aqui o povo de Israel está sendo convocado a apresentar-se diante do Senhor. E Oséias, queridos, enfrenta algo que é comum, bastante comum, na vida de todo sério profeta. Quando este chama a atenção dos seus ouvintes para que reconheçam os seus pecados e, consequentemente, arrependam-se deles, venham ao arrependimento. E o povo de Israel era completamente, queridos, hostil, indelicado e nada receptivo ao profeta Oséias. E dessa forma, como dito aqui, trata-se de um tribunal, e aqui a promotoria é representada pelo Deus Santo, o Todo-Poderoso. Ele faz o papel da promotoria. E esse texto aqui introdutório dessa peça de acusação, tem aqui nessa peça provas que são incontestáveis, provas gravíssimas. E essas provas são exatamente contra o povo de Israel. E, meus irmãos, não há qualquer condição de aqui se formalizar uma tese de construir, uma tese de defesa, para que seja essa tese de defesa usada como justificativa
em favor daquela nação. O versículo 1, que lemos agora, ele vai nos aclarar em que vai exatamente fundamentar a acusação da promotoria do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a acusação dele é: ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Então, de fato, a acusação, ela é bastante grave. Na verdade, ela é terrivelmente grave. Aquele povo era infiel. Aquele povo era falso, era dissimulado. Eram hipócritas. O povo, ele não tinha amor. E o povo em nada conhecia Deus. Ou seja, o Deus que eles diziam ter, na verdade, aquele povo não tinha. O povo dele era na boca, mas não era em sua vida, em toda a sua essência. Não estavam com eles. Aquele povo não andava com Deus e tampouco Deus com ele. Ali estava uma sociedade caótica. Ali estava uma sociedade deformada. Ali estava uma sociedade completamente depravada. Eu pergunto o que nós poderíamos esperar de uma família que tivesse centrada nestes funestos aspectos que agora o Senhor tem acusado o povo de Israel. O que nós vamos esperar de uma família que vive esses aspectos? Que não é fiel, que não usa de bondade e que estão completamente alheios ao conhecimento de Deus. O que esperar de uma família como essa? Eu creio que nós podemos só esperar de uma família tal como essa um grande desastre. E queridos, olhe, nós reclamamos muito do mundo afora. Nós reclamamos muito dos crimes, da corrupção, da marginalidade, das drogas, da prostituição, da promiscuidade, que está aí fora na sociedade num todo. Mas olha, a família é o reflexo de toda uma sociedade. Como diz aquele ditado antigo, não sei se você já ouviu alguma vez da sua mãe, do seu pai, os costumes de casa, vai à praça. E nós precisamos lembrar então que a família é o reflexo dessa sociedade. Mas também trazemos à memória que uma igreja faz parte do contexto de uma sociedade. Aqui nós somos parte de uma sociedade. E então, se a igreja não tiver Deus como seu fundamento principal, tal igreja ela será tão caótica, deformada e depravada quanto a sociedade aí fora. E sabe por quê? Porque seus conceitos serão somente mundanos e jamais divinos e celestiais. O que vai valer é a filosofia do mundo e não a palavra de Deus. O que vai valer é a minha vontade e não a vontade de Deus. O que vai valer é o meu prazer e não o prazer de viver os fundamentos do Senhor. E dito isto, iremos observar no capítulo 4, o profeta Oséias falar quão enfermada, quão adoecida
está Israel. E Oséias vai fazer isso mostrando aqui, sabe o que? Um raio-x. E ele faz esse raio-x expondo os terríveis e tenebrosos pecados daquele povo que, repito, em nada o povo daquela época é diferente dos muitos povos espalhados por todos os lugares em nosso tempo presente. Em nada. Em nada. Sendo assim, vamos ao texto. O profeta fala o que lemos agora no versículo 1, e depois ele segue ao 2, ainda dentro dessa peça da promotoria, peça de acusação, e diz: vocês fazem votos e não os cumprem, matam, roubam e cometem adultério, a violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Então, queridos, estamos aqui diante de um momento em que Oséias, no ofício de mensageiro do Senhor, ele estabelece um processo legal, aonde ele aponta um estilo de vida daquele povo, um estilo de vida reprovável, um estilo de vida ofensivo à santidade de Deus, ao Deus Santo e Todo-Poderoso. Ao tempo também que anuncia aquele povo o castigo que haveria de vir sobre ele, e assim persistisse, se assim aquele povo persistisse em viver, se não houvesse arrependimento. Como falei, Deus aqui é o promotor de acusação, como também Deus é quem sentencia, Ele é o juiz. E Oséias, como todo fiel mensageiro de Deus, ou melhor, como todo mensageiro de Deus tem que ser, ele não muda a palavra. Ele aqui não camufla a palavra. Ele aqui não maquia a mensagem. Mas ele proclama sem nenhum rodeio, ele vai ao ponto. Ele não fica arrodeando. Meus lindos, minhas lindas. Ele não fica aqui arrodeando: ei, povo, vocês são a princesa dos olhos de Deus. Não, ele vai ao ponto, sem rodeio. E então ele lança em rosto àquela nação todos os seus delitos e seus pecados, realçando a imagem de um povo completamente degradado, um povo entregue a um estilo de vida depravado, que é o reflexo de uma sociedade que vive desfalcada da verdade, desfalcada do amor, desfalcada do conhecimento de Deus. Portanto, meus irmãos, uma sociedade cheia de muita maledicência, de muita mentira, de assassinatos e muitos roubos. Aqui está a relação pautada na verdade que não faz parte da vida daquela sociedade. Porque uma relação pautada na verdade, ela implica, ela resulta numa relação de mútua fidelidade. E tal relação só pode ser assim quando o alicerce dela é o amor. Uma relação fundamentada no amor, meus irmãos, implica na verdade. E conseguinte a essa verdade, vai implicar na fidelidade. Então a nossa relação com Deus, ela deve ser dessa forma, pautada no amor, com aquele que muito nos amou e nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. E se nós de fato amamos o Senhor, então isso quer dizer que nós vamos usar de verdade com Ele, ainda que a verdade da nossa vida não seja a verdade que Ele quer para nós, mas só não podemos ser dissimulados.
falsos, hipócritas, porque afinal de contas nós estamos falando do Deus que tem no seu atributo a onisciência. Ele nos conhece por dentro, Ele sabe quem somos. Estamos falando com Deus que é onipresente, que Ele está em todos os lugares aonde fazemos aquilo que não é a verdade dEle. E portanto, se nós usarmos de amor com Ele, vamos fundamentar a nossa relação de amor na verdade. E portanto, iremos primar pela fidelidade para com Ele. Ainda que não consigamos. Mas iremos lutar em ser fiel com Ele como Ele é conosco. Ainda que jamais, em tempo algum, nós iremos conseguir. Porque Ele é fiel, mas eu e você não somos. Mas essa infidelidade nossa deve ser casos, como se possa dizer, de alguns tropeços, de acidentes de percurso. Quando se ocorre um acidente, o nome está dizendo, foi acidente, não foi porque quis. Então a nossa relação com Deus, ela deve ser dessa mesma forma. E uma vez sendo assim, essa relação será testemunhada por um íntimo e grande desejo de conhecer a Deus mais e mais. E a cada vez que se conhece o Deus da nossa vida, isso vai resultar em um não menor desejo prazeroso de viver a nossa vida para a glória do seu nome e não para a inglória. Contudo, é preciso que fique muito bem claro que este íntimo desejo de conhecimento não é uma consequência de uma capacidade de entendimento intelectual. Não é só vir para o discipulado, ouvir, saber teologia, Bíblia, aspectos que são ensinados, ou mesmo aqui do púlpito, que é outra forma de discipular. Não é somente trazer aqui e dizer, agora eu entendi, quer dizer que é desse jeito, quer dizer daquilo, tudo bem, se nós entendemos, mas isso tem que ser uma verdade em nossas vidas. Elas têm que trazer esse entendimento, esse conhecimento acerca de Deus, ele tem que ser um conhecimento que vá provar, através das nossas vidas, que de fato nós somos conhecedores de Deus e conhecidos dele também. E não estranhos e alheios, ao ponto de chegar lá na frente e ele dizer, eu não os conheço. Vocês que oram, que pregam, que expulsam demônios, que fazem tudo isso, que fazem milagres, que operam milagres, eu não sei quem vocês são, afastem-se de mim. Então não é uma relação somente no entendimento intelectual, mas uma relação de comunhão, de uma caminhada lado a lado, é andar com Deus. E tudo isso expressa, e tudo isso sendo a expressão, melhor dizendo, de uma vontade prazerosa de viver a vontade dele, não a nossa. De adorarmos ao Senhor e a sua vontade, e não sermos idólatras adoradores da nossa própria vontade e do nosso eu, prevalecendo acima da vontade do Deus Santo e Todo-Poderoso. A questão aqui não é somente saber quem é Deus, mas sabendo quem é Ele,
Então, nesse entendimento, agora nós morrermos para nós mesmos e vivermos somente para a sua glória. Portanto, o grande problema daquele povo foi exatamente a ausência deste íntimo conhecimento de Deus. Eles até conheciam sobre Deus, mas intimidade zero. Eles sabiam, como o povo de Deus, o que eles deveriam ser, mas eles não eram. Então podemos ver também neste capítulo o quanto cai por terra a famosa e tão buscada por muitos que dizem conhecer esse Deus, a famosa teologia da prosperidade. E nesse texto aqui cai por terra. E sabe por quê? Porque aquele povo vivia um momento no ápice da prosperidade financeira, no ápice também do poder político. E aos olhos humanos e conforme suas filosofias mundanas, não tem nada de errado nisso. E de fato não tem. O Senhor disse que a gente não pode ter dinheiro? Não. O Senhor disse que ter dinheiro é pecado? Não. Mas o Senhor disse que o amor ao dinheiro, sim, esse é pecado, a ganância. Quando nós tiramos Deus do lugar, do seu pedestal para nós adorarmos Ele, tiramos Ele e colocamos no lugar dele a nossa ganância, a nossa cobiça, o dinheiro que queremos, as nossas riquezas. A isso é exatamente condenado por Deus. Então não é errado. E não é tão errado que o profeta ele nem toca nesse assunto. Ele não vai advertir sobre essas coisas. Mas justamente ele vai advertir quanto ao desastre que aquele povo estava vivendo, um desastre moral e espiritual, fruto da busca translocada e idólatra das suas próprias vontades, do seu eu. Aquele povo estava completamente degradado. O profeta diz: vocês fazem votos e não os cumprem. Ou seja, era um povo que não tinha compromisso algum com a verdade. É um povo completamente descompromissado com Deus e com todos e com tudo. Era um povo que tinha seus compromissos segundo as suas pertinências. Tinha compromisso com o seu trabalho, mas não tinha compromisso com Deus. Tinha compromisso, é como muito se vê hoje. As pessoas têm compromisso com muitas coisas nesse mundo. Com cinema, com viagens, com trabalho, com estudos, com tudo. Mas falta compromisso com o reino de Deus. Nas mínimas besteiras, horário de chegar no culto e tudo mais. Nos mínimos, avalie as coisas mais profundas. Então, o profeta, ele os acusa e diz: vocês fazem votos e não os cumprem. E sabe por quê? Porque a mentira pautada na vida, fundamento da vida daquele povo, era o Deus deles. Era o Deus dele. As relações sociais deles eram pautadas na infidelidade. Para eles, dar ou não a palavra não fazia diferença alguma. Honrar a palavra ou não honrar a palavra, para eles era a mesma coisa. Israel, queridos, era a cópia fiel da mentira e da dissimulação, da falsidade. A mentira surgia. Ela não surgia por um lapso, por um descuido, uma inadvertência, não. Mas a mentira surgia porque já era rotina, era prática, era normal.
e tudo mais que eles estavam vivendo. Não eram coisas que aconteciam ali e acolá por um descuido, mas eram coisas que já faziam prática das suas vidas, e aqui em especial, a mentira. Eram mentirosos de carteirinha. E nenhum constrangimento tinham por isso. Era um povo impregnado de desonestidade. E olha, lá nos tribunais, a justiça lá não era cega. E sabe por que não era cega? Porque a justiça lá enxergava através da mentira em favor dos poderosos e em prejuízo dos fracos. As autoridades eram corruptas e opressoras. Os governantes daquela época roubavam o povo e o oprimiam. Aquela sociedade, podemos dizer assim, que era uma cópia fiel de um bando de marginais, delinquentes e ladrões. A própria fé daquele povo era falsa. Seus discursos e seus cultos eram hipócritas. É como Jesus, após isso, já falava lá em Mateus, chamando a todos de hipócritas, de sepulcros caiados. Vocês por fora até parecem, mas por dentro só há depravação, degradação. Falavam ser o que não eram. E diziam o que nunca faziam. A pergunta: há alguma diferença com a sociedade atual? Nenhuma. Era um povo sem sentimento pela dor do outro. Ninguém se lembrava de ninguém, ninguém se compadecia de ninguém, ninguém tinha misericórdia de ninguém. E a violência havia tomado lugar em suas vidas. O profeta diz: há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Ou seja, a vida ali perdeu o seu devido valor. A vontade por matar era maior do que a de deixar vivo. Mata. Mata. Os assassinos eram encontrados nos mais baixos níveis sociais. Mas também eram encontrados na mais alta corte daquela sociedade. A família, queridos, era vítima da violência. Muitas mulheres, devido à desenfreada violência, tornavam-se viúvas, solitárias e desamparadas, e muitos filhos tornavam-se órfãos, esquecidos e desamparados. E por quê? Porque não havia bondade, porque não havia compaixão, porque não havia misericórdia, porque não havia amor. Violência e homicídios por todo lugar. E a pergunta é: em qual aspecto de tudo que foi dito a nossa sociedade se difere desta que aqui estamos a falar? Em quê? O povo brasileiro é o retrato dessa sociedade de outrora, do passado. Nós, o povo brasileiro. Quantos e quantos assaltos seguidos de morte? Quantos e quantos sequestros com execuções frias? Muitas mortes originadas do tráfico de drogas, mortes originadas dos estupros, da violência doméstica e a pedofilia crescendo aos saltos.
Em nada, meus irmãos. Somos diferentes desta sociedade a que estamos aqui a nos referir. Vivemos em nosso país já há algum tempo. Há muito tempo. A era dos muros altos. Se faz casas, muros altos e põe mais cercas elétricas e câmeras e alarmes. Igrejas que monitoram essa segurança das casas, de prédios, de empresas, crescem, todo dia abre-se uma atrás da outra. Carros blindados também era um aqui, outro perdido. Agora existem em todos os lugares. Escoltas armadas também. Então a sensação de insegurança é terrível. Quando é que ainda nós, hoje em dia, conseguimos sentar nas nossas calçadas e ali bater um papo com nossos familiares e vizinhos? Quanto? Meu lar, seu lar, nosso lar. E nós somos prisioneiros dos nossos lares. Os poderes da nossa república estão entregues à corrupção. Nunca a nossa nação esteve tão entregue à roubalheira e desonestidade. Cada vez mais é só de pior a pior. E este exemplo de desonestidade de nossos governantes, sejam eles federais, estaduais ou municipais, sejam mais os nossos administradores, cada vez mais a sua desonestidade tem influenciado e retratado a tendência para a corrupção que existe no povo brasileiro. Aqui é o seguinte, é aquela velha história, é a antiga história, quem talvez se lembre, talvez pastor Mário, Maria José. Eu só me lembrei porque fui atrás, porque sou novinho ainda. Mas é aquela filosofia e a história de sempre. Levar vantagem em tudo. Eu não faço nada de graça. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Eu não ajudo ninguém. Eu dou com a mão, mas recebo com duas. E o profeta fala, e cometem adultério. O povo de Israel adulterou contra Deus, meus irmãos, buscando outros deuses. O adultério espiritual daquele povo levou à prostituição. A idolatria daquele povo levou à imoralidade sexual. Aquela sociedade estava completamente entregue aos prazeres do sexo. E quando eu estou falando em prazeres do sexo, aqui eu me refiro aos prazeres do sexo prostituídos, que estão alheios, fora do sexo que Deus permite para a minha vida e para a vida daquele que são povo dele, que é povo dele. Eles estavam entregues completamente ao sexo prostituído e também estavam completamente entregues a tudo quanto era contrário à palavra de Deus. E devido à cegueira espiritual daquele povo e, consequentemente, à infidelidade para com os preceitos do Senhor, aquele povo, então, entregou-se num caminho hedonista. O que é um caminho hedonista? Onde o que vale é o nosso prazer.
Essa é a filosofia hedonista. O meu prazer acima de tudo. A Bíblia diz, acima de tudo. E amar a Deus sobre todas as coisas. A minha vontade acima de tudo e a vontade de Deus. Aquele povo era um hedonista. Seu prazer era seu Deus. Suas vontades eram seu Deus. A esse Deus eles idolatravam. Que Deus? Eu, o meu ego. Mas Deus disse isso não interessa, interessa o meu prazer. Mas a palavra diz aquilo não interessa, interessa são os meus desejos. Aquele povo tinha como Deus viver segundo suas próprias vontades e prazeres. Idolatravam seus desejos, então, e os consumava, sem qualquer constrangimento, através das suas práticas rebeldes, imorais e adúlteras e do sexo. A pergunta que não cala. Em qual aspecto de tudo que foi dito a nossa sociedade se difere desta? Nosso país está vivendo tudo quanto aquele povo viveu. O povo de nossa nação está excessivamente cheio de muita imoralidade. A promiscuidade cada vez mais tem se tornado uma prática natural. A pornografia está plenamente inserida nos mais diversos programas televisivos. A sensualidade é absurdamente exercida nas mais diversas pessoas e em todas as faixas etárias. As pessoas querem chamar a atenção dos outros e através dos seus corpos, através da sua forma sensual, e numa sensualidade que muitas vezes torna-se promíscua. Precisam de atenção. E para isso querem chamar a atenção. O concubinato é agora algo usual. Vamos se juntar. Vamos nos amancebar. E sabe por quê? Porque o casamento tornou-se somente um rito meramente opcional. O casamento instituído por Deus tornou-se algo reles, sem valor. O casamento hoje tem se levado segundo o meu eu. E não segundo os princípios de Deus. O homossexualismo tornou-se normal. Assim como a promiscuidade do hétero também. Sabendo nós que a palavra de Deus, ela diz, tanto o que vive na prática da homossexualidade, com sua promiscuidade, e aquele hétero também, seja ele homem ou mulher, que vive dessa forma, na promiscuidade, na prática, tanto um como o outro não herdarão o reino de Deus, mas sim o inferno. O inferno que um vai, o outro vai. E então o povo de Israel, por ter se entregado à imoralidade e à busca do prazer a qualquer custo, a busca da sua adoração idólatra a si próprio,
valendo em primeiro lugar a sua vontade e nada mais que isso. Eu preciso ser feliz, não interessa o que Deus ache. Então, nessa busca a qualquer custo, aquele povo tornou-se presa fácil para o inimigo. Presa fácil. Uai, eu não disse que você vinha? Eu não disse que você fazia? Eu não disse que você não era esses crentes todos? Mas isso mesmo, vem mesmo. Vem viver essa vida. Ó, a gente aqui. É como hoje, que eu coloquei aquele lá no WhatsApp, não sei se vocês viram, que dizia que o problema de Eva foi exatamente dar ouvido ao que deveria ter encerrado logo. Quando Satanás chegou e disse: olha, o que você deve viver, ser feliz, viva a sua vida, não fica olhando para os preceitos de Deus. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, é isso aí. Deus está com medo de vocês tomarem o lugar dEle. E assim são muitos de nós, que sentamos ao lado de pessoas que queiram nos fazer entender que felicidade não é com Deus e fazendo a sua vontade e lutando pelos seus decretos, mas sim vivendo o meu eu, o meu prazer, a minha vontade, independente do que Deus ache ou deixe de achar. Aí nós estamos vendo aí o quê? Crianças grávidas de um relacionamento louco, irresponsável, e tudo fruto, muitas vezes, via de regra, do resultado de como uma família tem levado e tem colocado Deus como algo supérfluo dentro do seu lar, na educação dos seus filhos e tantas coisas. Vá. Crianças 12, 13 anos. Tem que namorar mesmo, tem que beijar e muito. Abraço. A vida é curta. Viva. Como em quantas e quantas pessoas a gente vê por aí, de crianças, de jovens, de adolescentes, que têm um encontro com Cristo e um verdadeiro encontro com Cristo e mudam suas vidas de forma sobrenatural. E eu vejo pais que viviam chorando pela madrugada: cadê meu filho que não chega? Cadê minha filha, onde é que está? A minha filha chegou aqui embriagada, meu filho também. O meu filho está entregue às drogas e tudo mais, vai se falando. E quando essa criança tem um encontro com Cristo, quando esse jovem muda a sua vida, eles ficam falando: você está ficando doido, seu negócio agora é só igreja. A gente está preocupado com os nossos filhos. Qual o trabalho melhor que ele vai arrumar? A grande nota que ele vai tirar na universidade, no Enem, ou no colégio. A gente está preocupado se ele vai ter um carro, se não vai, se vai ter uma casa própria, se não vai. As famílias, num contexto geral, estão preocupadas com isso. Sim, pastor, mas não posso me preocupar com isso? Pode. O grande problema é que as famílias não estão preocupadas com a vida eterna dos nossos filhos, aliás, com a sua própria vida. Os pais não estão se preocupando. Porque os nossos filhos podem ter tudo isso. Os nossos filhos podem ser grandes engenheiros, grandes médicos, arquitetos ou arquitetos. Pode ser o papa da ciência e da computação. Pode ser um grande empresário e milionário, mas se ele não tiver Cristo,
a única coisa que ele vai ter ao final de sua vida, o resultado é o inferno. Você tem se preocupado com isso? Você tem orado com seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado na sua casa, ainda que ninguém lhe acompanhe, você tem. Porque é como diz mesmo aqui aquilo que eu botei. Sabe? É certíssimo. Um pai que não ora em casa com seus filhos, ainda que não escute o amém de nenhum, mas pelo menos vejam que ele está orando, ele devia ser proibido de orar na igreja. Porque o sacerdócio dele, ele deixou para lá. Avalie o da igreja. O sacerdócio de casa, que é o nosso primeiro. E ainda hoje é assim que vemos as práticas que têm levado o povo de todas as nações a viver escravos do maior inimigo do homem, e o maior inimigo que nós temos chama-se o pecado. O Israel aqui que está sendo acusado pelo profeta, por sua má conduta, pelo seu estilo de vida deplorável, em nada se difere da sociedade do nosso tempo presente. E o profeta continua e no versículo 3 ele diz: por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Então, queridos, o pecado é uma desgraça. O pecado no comecinho ele é prazeroso, ele tem um gosto doce, mas ao final é amargo, feito fel. O pecado ele arruína toda uma vida. O pecado é uma horrenda e imortal enfermidade a nós, miseráveis seres humanos. A princípio, dá essa sensação de prazer, como falei. Mas depois, esse gosto amargo é exatamente desgraça, dor, sofrimento, desespero, e torna uma alma desgraçadamente desesperançada. Não por nada, meus irmãos, que a Bíblia, através do seu apóstolo Paulo, escreve em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado degrada não somente a vida humana, mas também toda a natureza. O próprio apóstolo Paulo escreve: até a natureza sofre em gemidos, como em dores de parto, aguardando que o Filho nasça, que Jesus volte. O pecado atinge os campos, os animais, a toda a extensão do mar. O homem, em sua desairada busca pela satisfação do seu prazer, tem desrespeitado a natureza, tem poluído o mar, a terra e o ar. Eu pergunto, em que esta sociedade onde Oséias vivia se difere da que nós hoje vivemos? Queridos, uma nação sem Deus é exatamente esta nação que Israel se encontrava. E Deus culpa os sacerdotes e os profetas por negligenciarem o conhecimento do Senhor.
O povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava o quê? Conhecimento. Aquele povo havia voltado as costas às leis do Senhor. E quando há o abandono da verdade, as heresias chegam adentro os cultos e a vida devota, submissa, e dessa forma causam distanciamento de Deus. E esse distanciamento de Deus culmina na apostasia, no negar naquilo que se crê, no negar no credo apostólico, que li sexta-feira, juntamente com toda a igreja, na ordenação do nosso querido pastor Edilson. Que credo lindo! Onde antes havia um culto em que Deus era o centro de tudo, passa-se a ser agora o homem o centro dele. Em quantos e quantos locais, ministérios, denominações, isso tem acontecido. Aonde dentro do culto o centro era o Senhor e agora é o homem. Quantos estariam em lágrimas? Jonathan Edwards, lá na Europa, Inglaterra. George Whitefield. Charles Spurgeon. Dave Lloyd Jones. Quantos estariam em lágrimas se visse o estado deplorável que se encontram as igrejas na Europa? Mas não somente na Europa, aqui no nosso Brasil também. Nomearam sacerdotes para que os liderassem a uma caminhada conforme o quê? Suas próprias vontades. Aí eu quero um sacerdote, um pastor que só fala aquilo que eu quero ouvir. Mas é o Evangelho. O Evangelho é só um detalhezinho. Tais sacerdotes desprezaram o conhecimento de Deus e dessa forma levaram aquele povo à destruição pela apostasia à verdade, que é o que mais se tem visto. E a gente nem dá conta. E Oséias continua com a sua advertência e diz: não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçaram em plena luz do dia e seus profetas caíram com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo, versículo 6... está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Estes profetas e sacerdotes, queridos, foram exemplos deploráveis para aquele povo. Eram tendenciosos à embriaguez, à sensualidade, à imoralidade sexual. Rejeitavam a verdade de Deus e, portanto, rejeitavam a Deus. Seus cultos eram completamente vazios. Não de gente era cheio, mas de Deus. O profeta Oséias, em nome de Deus, estabelece o juízo e diz: eu destruirei Israel, sua mãe. Ou seja, destruirei a própria nação de Israel. Uma prerrogativa e a mais importante do sacerdote, de um pastor,
de um líder é ensinar o conhecimento de Deus. E assim fazer o povo encher-se da verdade. Porém, aqueles líderes rejeitaram o conhecimento e privaram aquela nação de conhecê-lo. Aquele povo tornou-se apóstata. E isto ficou evidenciado quando tornaram-se cheios de muita religiosidade, só religiosidade, e assim mergulharam nas águas sujas do pecado. Esse povo dedicava-se a ritos em suas religiosidades. Esse povo se dedicava a sacrifícios a outros deuses. Esse povo dedicava-se a uma vida heterodoxa, ou seja, contra a verdade, negando a verdade de Deus e seguindo o quê? As heresias. A questão é que quanto mais os ensinos são diferentes de Deus, mais ainda as pessoas que por estes ensinos são alimentadas se distanciam de Deus. E o profeta diz no versículo 8: quando o povo faz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. A apostasia, ela se evidencia como uma prática. Exatamente quando os sacerdotes e o povo, por eles ensinados, perdem cada vez mais o temor a Deus quanto às práticas heréticas, chegando ao ponto, meus irmãos, de lucrarem com isso. Quanto mais o povo pecava, mais sacrifícios eram orientados a fazer. E mais ainda os sacerdotes enchiam os bolsos, enriqueciam. Será que você tem a ver alguma semelhança no nosso tempo de hoje? Os sacerdotes, ao invés de exortar a prática do pecado, eles incentivavam aquele povo para que nesta prática continuasse. Vá lá, coisinha linda de Deus, continue. Deus te ama. Deus tem um propósito na tua vida. É o inferno. E fazendo isso, aquele povo se voltava para os sacerdotes, e agora eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eles dão uma oferta. Manda o Pix. Faz isso, faz aquilo, olha. E o povo dava rindo, achando maravilhoso. Até porque eu dou, o meu pastor fica rindo, satisfeito. Vai poder andar na sua Land Rover ou na sua Mercedes, andar no seu jatinho. Vai deixar de pagar a pobre da mensalidade da Amarok, com o suor do seu trabalho. Então vai dar tudo certo. Ele vai poder botar o telão de LED, que custa milhões. Ele vai poder botar o som, que só os anjos são comparados quando cantam através desse som. Ele vai poder fazer isso, fazer a mídia que Gabriel tanto sonhou. Gabriel Andrade. Ele vai ficar muito conhecido na mídia e cada vez mais pessoas. Não, igreja aqui no Colibri, não. Agora lá em Areia Vermelha, já subindo nos Pilatos, que ainda que tenha, a maré encha, mas não chega lá.
vai ser sob pilotis, fica lá. E o povo vai para lá de ato. E eu só vou ensinando a ele que é desse jeito, meus lindos e minhas lindas, e por aí afora. E desse jeito muitos se agradam. É diferente como ser tipo o profeta Oséias. Tudo é difícil. A atenção, a ajuda, os recursos financeiros e tudo mais. E se brincar, esse cabo é radical demais. Ah, vá para o inferno, eu vou procurar outra igreja, porque essa não dá para mim, não. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu nasci para ser feliz. Nasci para viver os meus propósitos. Aqueles sacerdotes, sabe o que eles eram? Eles eram prostitutas. Eles prostituíam seus ministérios. Mas o Senhor diz, ai dos pastores. Irmãos. Eles serviam ao Deus do dinheiro. Mas o Deus a quem eles deveriam servir um dia vai colocá-los no lugar devido, se assim não se arrependam. Não somente os sacerdotes, mas também os seus seguidores. Versículo 10 e 11. Eles comerão, mas ainda, eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor. Versículo 11. Para cometer adultério com os outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Apostasia, meus irmãos, evidencia-se pela prática do pecado sem qualquer sensibilidade do que estão praticando. Já não tem sensibilidade, faz na maior. E vai fazendo cada vez mais. Então eles se embriagavam. A bebedeira era um dos seus estilos de vida, inclusive. E juntamente com a bebedeira vinha o que? A sensualidade. E por fim a imoralidade sexual. Os cultos eram realizados com muitas orgias. A falta do conhecimento de Deus queridos, é uma porteira aberta, escancarada para toda sorte de heresia. E o apóstolo diz, versículo 12, ou profeta, me perdoe. Pedem conselho a pedaços de madeira, pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. A apostasia também está evidenciada quando o misticismo adentra as liturgias dos cultos. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter isso, tem que ter óleo ungido de Israel. Tem que ser com luz apagada, tem que ser com luz piscando, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser tudo preto. Já um tem que ser tudo colorido, feito arco-íris. O misticismo é idolatria, meus irmãos. E a idolatria levou aquele povo a acreditar em imagens de esculturas feitas de madeira. O povo acreditava que esses ídolos feitos com suas próprias mãos poderiam atender a seus pedidos dentro da igreja.
É um misticismo. Se alguém orar pela outra, tem que orar pegando na cabeça. Eu não estou dizendo que tem algum problema com isso, mas se não pegar, não vale. Se não for o pastor que ore, nenhuma outra oração tem valor. E vejo aí grandes, terríveis profetas dentro da igreja, e o povo beijando as mãos, e ainda querendo falar dos católicos. Querendo falar da idolatria às imagens, da idolatria aos sacerdotes, ao Papa. E quando estão idolatrando seres vivos, criaturas, beijando a mão de pastores, de ditos apóstolos, passando debaixo de portas, vivendo ritos e costumes, como se um rito ou um costume fosse da prova da minha espiritualidade, da minha vida cristã e da minha salvação em Cristo. Eu sei que tudo tem que ter coerência, reverência. Um culto tem que ter reverência. Um culto tem que ser cristocêntrico. É verdade. Mas o fato de eu usar um blazer ou estar aqui com a camisa polo, isso não muda nada. Quem Cristo sabe que eu sou. E quem Cristo me fez, por pura misericórdia e graça. Evidentemente que eu não posso entrar aqui vestido de calção, eu não posso entrar aqui vestido de qualquer tipo de roupa que venha expor meu corpo, se bem que o meu está cegando até os olhos. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E não é só na igreja, é em todo e qualquer lugar. Agora há pouco vai haver uma conferência em uma igreja, não sei qual era bem, certo? E botava lá para as pessoas dizer, confirmado, cantora fulano de tal, pregador Beltrano de tal, Eliseu Rodrigues, e o povo gritava aos berros. Se isso não foi idolatria, eu não sei o que é. Esse tipo de corrupção abominável levou Israel a dar suas costas a Deus. O misticismo resulta exatamente nisso, ou seja, na apostasia. Versículo 13, 14. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. A apostasia é refletida quando o conhecimento desaparece de tal forma que a imoralidade é vista como algo correto. Israel chegou a uma apostasia tão horrenda que entregavam suas filhas e noras como prostitutas cultuais. Seus sacrifícios ofertados aos seus ídolos no alto dos montes, isto é, em lugares altos, lhes pareciam que era isso que os deixariam mais próximo em direção aos céus, e é o que muita gente faz. Vamos orar no monte. Quer orar? Vá. Ore no baixo. Ore dentro de um buraco, ore em casa, ore na igreja. O fato de eu subir um monte, um local mais alto, isso vai me deixar mais perto de Deus? Nunca. O que vai nos deixar mais perto de Deus é a minha e a sua vida, se é que temos acesso a Ele, por meio de Cristo Jesus. Porque de outra forma você pode fazer o que quiser, você nunca vai chegar a Deus, se antes Deus não chegar até a você.
Agora, quanto mais intimidade nós queremos com Deus, então precisamos buscar essa intimidade. E intimidade tem a ver com relacionamento. Agora, relacionamento lutando pelo meu eu, pelo meu ego, pelas minhas vontades, isso não gera intimidade. Mas gera intimidade quando buscamos a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável. Versículo 16 e 17. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Oséias usou algumas comparações para exemplificar essa teimosia do povo de Israel. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Israel quer ser apacentado como um cordeiro, como uma ovelha pelo Senhor, mas vive como uma bezerra teimosa, obstinada, vive como um porco. Tira o porco da lama, lava o porco, ajeita o porco. Eu vi esse negócio interessante, viu, irmã José? Ajeita o porco, deixa o porco bem limpinho, enxuga, alimenta, faz o que pode. Aí o porco diz, lama. Ou Deus transforma o porco em ovelha, ou o porco vai querer ser porco toda a vida. Ora por ele, batiza ele, vive em discipulado, faz isso, faz aquilo outro, mas é porco. É porco. Só quer saber de lama. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas abra o olho. Jesus em breve voltará. Amém? Amém. E esses querem ser tratados como ovelhas, como falei, mas são bezerras ou bodes teimosos. Querem ser apacentados como ovelhas, mas não querem ser apacentados porque são inapacentados. Não sei nem se existe essa palavra. O apacentamento é algo que não tem condição. Esses querem as bênçãos de Deus, mas não querem a presença de Deus. Estes querem os benefícios que o Senhor pode nos dar, mas jamais querem colocar-se à disposição humilde ao seu senhorio, não querem servi-lo, não querem compromisso, não querem ser porcos. Só tinha um compromisso que Israel queria, é com a idolatria do seu eu, era adorar a sua própria vontade, era viver o seu hedonismo, era viver tudo mais quanto essa idolatria lhe proporcionava. Israel, o reino do norte, estava tão obcecado e rendido à idolatria que seu arrependimento era completamente improvável. Não tem aquela história que já disseram comigo lá atrás, antes de Cristo, dizer, esse não tem jeito. Já fiz de tudo, tem orado, tem feito, tem acontecido, mas não tem jeito. Olha, a conversão desse, o arrependimento desse é improvável. E então, diante disso, o que é que Deus faz? Deus entregou aquele povo, aquela nação, a si própria. Eu queria que botasse aí, por favor, Romanos 1, versículo 24.
Versículo 22, aliás. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves e animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos, até mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo um pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Diante da posição de Israel, Deus é assim? Assim seja a vontade de vocês. Mas por fim, o resultado foi o cativeiro e a completa destruição de Israel. As heresias encantaram aquele povo como muitos têm se deixado encantar por elas nesse tempo presente. O mundo tem feito nossos olhos brilharem. E o versículo 18 e 19 diz: quando os governantes de Israel terminaram de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra, por isso um forte vento os levará para longe, seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Israel, queridos, enfrentou uma crise política, moral e espiritual. Sua decadência deu-se devido à sua apostasia, exatamente por ter rejeitado o conhecimento de Deus. O reino do norte rompeu com a dinastia de Davi, com a dinastia davídica. Esse reino durou 209 anos, de 903 a.C., com a morte de Salomão, até seu exílio na Síria em 722 a.C. E durante esse tempo Israel teve 19 reis. Nenhum deles prestou. Não valia o que gato enterrava. Entre todos estes reis, nenhum deles andou com Deus. Todos se afastaram do Deus de Israel. Todos eles seguiram o exemplo de Jeroboão, o exemplo do sincretismo religioso. Pega ali a mistura daquele credo, daquele outro, daquele, bota no liquidificador e vamos fazer um mix. Só assim vai agradar todo mundo. Em meio a estes reis, alguns chegaram ao poder por meio de ações violentas, chegando até ou atrair e assassinar outros para poder tomar o seu lugar. E Oséias sobre isso diz o seguinte, lá no capítulo 8, versículo 4. Nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro, e assim provocaram a própria destruição. Depois da morte de Jeroboão II, Israel desembestou ladeira abaixo num declínio político e também econômico. Seu trono tornou-se um cenário de muita intriga, infidelidade e muitas mortes. O reino, enfim, colapsou, acabou. Chegou ao fundo do poço, ao chiqueiro dos porcos.
e seus inimigos tomaram Israel em cativeiro. Contudo, ainda assim, o povo não se arrependeu e não voltou-se para Deus. Ainda hoje, queridos, os palácios no mundo todo, continuam assim, cheios de iniquidades, invejas e muita corrupção. A classe mais desacreditada do Brasil é a classe política. Em suas mãos tem muito poder, contudo muito sangue de inocentes. Eles têm muito poder, entretanto a nada eles honram. Afinal, honra não é dada pelas urnas, mas honra é recebido pelo um estilo, pelo um testemunho, pela uma forma de vida de integridade. Contudo, os idólatras do pecado que amam a desonra haverão de um dia ser envergonhados. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Quem vive a idolatrar o pecado não conseguirá viver de cabeça erguida para sempre. Tudo que é realizado nas escuras e nas caladas da noite, com a permissão, omissão e conveniência de outros, haverá de um dia tornar-se claro como um dia ensolarado. A vida obstinada e idólatra desse povo levou-os ao castigo. Ao final, a vergonha veio sobre suas vidas dúbias, suas vidas numa fé sincrética, seus sacrifícios cheios de misticismos. Ao fim, nada puderam lhes poupar e lhes livrar de uma grande tragédia. Não por nada a palavra diz que de Deus não se zomba. De Deus não. Nós não devemos brincar com Deus. Um dia todos irão dar contas de suas vidas. Um dia estes muitos líderes haverão de ser expostos à vergonha se não se arrependerem. E se for o nosso desejo, se for o meu, se for o seu, se for o nosso desejo, vivermos firmes e fiéis a Deus, nós deveremos ter respeito e reverência para com Deus. Nós deveremos falar dele sempre, contudo, queridos, com seriedade, com serenidade e com reverência. Seja no falar e, em especial, no ser e no agir. Pois aqueles que tentarem zombar de Deus terão toda a capacidade de fazer qualquer coisa em suas vidas para idolatrar um Deus que ele pretenda segundo os seus preceitos, segundo suas vontades. Vai idolatrar esse Deus e com toda certeza, lá no fundo mesmo, o Deus que estes idolatram são a si próprios. São suas vontades e são seus desejos. Lembremos que o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus é um Deus santo. Ministério de louvor, por favor. Ele é um Deus santo, queridos. E Ele não se deixará ser escarnecido. Nosso Deus é aquele que seu nome está acima de todo nome. Esse Deus é um Deus sério, é um Deus santo. É um Deus que amou o mundo e o amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. É verdade. Mas temos que olhar que Ele é um Deus santo, justo. Ele é um Deus que não se deve brincar com Ele. Não brinquemos com Ele. Se nós somos moleques, mas não tentemos fazer na nossa relação com Deus, Deus de moleque. Ele não se deixa ser tratado dessa forma. Ele não se deixará ser escarnecido e envergonhado. Nosso Deus é aquele, volto a dizer, que o seu nome está acima de todo nome. Ele é quem deve ser o nosso Deus a ser adorado, e não nós mesmos e os nossos desejos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o poder.
O apóstolo Paulo, ele nos adverte a todos nós. E não pense que ao ler esses versículos que estão em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 11 ao 15, aqui se difere, é verdade que Paulo está aqui a falar com Timóteo, seu filho na fé, o pastor e jovem Timóteo. Mas se esse texto está na Bíblia, ele não serve só para Timóteo, para pastores, mas serve para todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Serve para todos nós que recebemos o favor de Deus, a sua graça. E o apóstolo diz no versículo 11, vocês, porém, me perdoe, você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado. Glória. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado. E que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos da vida, e de Cristo Jesus, que deu por testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregue-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde agora até que Ele volte. Que ninguém venha lhe acusar de coisa alguma. Pois no devido tempo, Ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a Ele pertence a imortalidade. E Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano, pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a graça de Deus, jamais eu e você teríamos acesso a Ele. Mas Ele, por sua misericórdia e por sua graça, nos chamou à eternidade, nos deu a vida eterna. E assim podemos agora, já pela fé, entrar na sua presença, experimentar da sua glória, do seu poder em nossas vidas. Somente porque assim foi a vontade dele, não a nossa. Portanto, a Ele seja de fato honra e poder para sempre, para todo sempre, porque somente Ele é santo. Temos que tratá-lo como Deus santo. Volto a dizer, não tratemos o Senhor como moleque. Ele não é moleque. Nós somos. Ele não.
que possamos olhar para a graça que Ele nos concedeu, que dizemos que ela é tão imerecida e imerecida, de fato ela é. Sabermos que nós não podíamos ter direito ao seu amor, mas o seu amor Ele derramou por nossas vidas. E dentro desse entendimento, vejamos a sua bondade para conosco, porque só nos restava para nossas vidas ira, e ira justa do Senhor. Que nós possamos vivermos mais seriamente para com Deus, vivermos de forma mais respeitosa para com Deus, que nós possamos não somente cantar que Ele é santo, santo e santo, mas também possamos fazer das nossas palavras que reverenciam Ele como um Deus santo e todo-poderoso, mas que isso possa ser visto no entendimento de nós mesmos, quando nos humilhamos e nos prostramos e dizemos: Senhor, eu não sou digno que adentreis a minha vida. Eu não sou digno, Senhor, que Teu Espírito Santo habite a minha vida. Mas que todas essas nossas palavras que professamos a Ele, que cantamos, que adoramos, possa ser vista nas nossas atitudes, no nosso viver, na nossa postura. Quando nós nos morremos para nós mesmos e vivemos somente para o Senhor. Quando nós paramos de adorar a nós mesmos, o nosso eu, as nossas vontades, e agora persistimos lutando em fazer tão somente a vontade dEle. E assim adoramos em espírito e em verdade. E assim sejamos achados por Ele. Vamos levantar e vamos louvar ao Senhor nosso Deus.